meninos e meninas, meus alunos queridos. Vamos conversar? Vem! Desde o primeiro momento em que ela abriu os olhos, eu também estava lá. Eu sou a Alegria. Riley. Que fofa. É a nossa princesinha. Foi incrível. Quer dizer, por 33 segundos. Sou a tristeza. Oh, que bom! Pode tirar a mãozinha, obrigada. Depois a sala de comando virou uma feira. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Essa é a Nojinho. Basicamente, ela evita que a Riley se envenene. Brócolis. Eca! Toma essa! Esse é o Raiva. Esse é o Medo. Ele manda bem no quesito segurança. Essas são as memórias da Riley. A maioria delas é alegre. O que houve? Tristeza! Ela colocou a mão na memória. Como foi na escola? Foi até legal, eu acho. Faz mal da alegria. Pode consertar, não pode? Agora já é hora daquele palavrão? O que faremos? Nada funciona porque nada funciona. Deixa eu! Isso é um mega problema. A alegria é boa nisso. Onde estamos? São memórias de longo prazo. Nós podemos dar um jeito. Voltamos para a sala de comando. Você pode se perder. Pense positivo. Tudo bem. Positivamente, penso que vai se perder. Que lugar grande! Terra da imaginação. Produção de sonhos. Um unicórnio colorido, olha lá. Amei seu papel em Aventura das Fadas, parte 7. Tá bom, fui. Beijinho. Vamos, abraço em grupo. Já chega! Não, calma. Pense em algo bom. Um jeitinho brasileiro. É só fazer uma força. Não presto. Ah, imagina. Sou chata. Fica de boa. Legal, vivemos mais um dia. É o que eu chamo de um verdadeiro sucesso. Meus parabéns! Segura. Onde está a alegria? E aí, meus alunos? Gostaram do filme? Espero que você tenha assistido esse filme fantástico da Disney, Divertidamente, onde trata ali as emoções, onde trata ali os sentimentos, tem a tristeza, a alegria, o medo, o nojo, a raiva, tem até as ilhas, né? A Ilha da Bobeira, as festas, todos esses eventos. E eu trouxe uma lista de coisas para conversar com você que tem a ver com o que nós estamos falando nessa classe de palavras chamada substantivo, o nome das coisas. Você que está acompanhando essa série aí, já viu que ele pode ser próprio, comum ou coletivo. Viu também que ele pode estar escrito de maneira simples ou composto. Também ele pode ser primitivo ou derivado. E você também conseguiu observar que, dependendo da palavra, como ela está escrita, ela representa o gênero masculino, feminino, comum de dois gêneros, sobrecomum ou epiceno. E nós vimos, por último, que na ideia de números, a palavra, o nome das coisas, o substantivo, ele pode estar flexionando, modificando ou representando um objeto apenas no singular ou mais de um objeto no plural. Hoje nós vamos conversar ainda através das ideias, né, que esse filme passa divertidamente. Nós vamos conversar sobre uma outra lista de palavras que também tem a ver com o substantivo. Veja aí essa lista que eu coloquei para você. Prazer, nuvem, alegria, tristeza, raiva, cadeira, painel, medo, paz. Observou que alguns itens dessa lista a gente consegue perceber de maneira bem concreta? São aqueles seres que realmente
existem, que realmente a gente consegue tocar, que realmente a gente consegue entender, que eles existem por si só. Eles não precisam de outros para se manifestar. Já também nessa lista, uma outra categoria de palavras que precisam de uma outra para a gente poder entender. São os sentimentos. E nós vamos conversar sobre substantivo concreto e substantivo abstrato. Parece difícil entender, diferenciar, mas você é esperto e está acompanhando essa série de palavras num comparativo desses substantivos. Você vai entender já de imediato que algumas palavras vão entrar em mais de uma classificação. Ele pode estar no plural e ser do gênero masculino. Ele pode ter outras classificações ao mesmo tempo. Hoje nós vamos ver palavras que são substantivos concretos e abstratos. Concreto é aquele que tem existência independente. Pode nomear seres reais ou imaginários, hein, gente? Olha, quando a gente fala assim, ilha, todo mundo sabe o que é uma ilha, né? A gente consegue imaginar a ilha independente, existindo por si só. Painel, trem, bolas, gelo, comida, elevador, nuvem. Reparem que algumas palavras, dependendo do contexto da frase, elas podem se tornar outra classe de palavras. Mas quando ela está precedida ou quando vem antes um artigo ou um pronome ou quem sabe até um adjetivo, a gente precisa entender essa palavra como um substantivo concreto, que ele existe independente de outra palavra. E entre os substantivos concretos, a gente tem uma série de objetos, de, quando a gente vai nomear alguma coisa que existe, que a gente consegue perceber sozinha, é um objeto, é um substantivo concreto. Os substantivos abstratos, diferente do concreto, é aquele que dá nome aos seres, mas que ele depende de outros para manifestar a sua existência. E aí a gente já tem uma ideia a mais no filme, quando tem aqueles sentimentos, né? Aqueles estados de espírito, né? Que a gente fala, as qualidades, sensações dos seres. Entenda a qualidades não como adjetivo, hein, gente? Isso é outra classe. Mas quando a gente dá nome a essas qualidades. Vou explicar mais detalhadamente com exemplos. Substantivo abstrato nomeia sentimentos e sensações. Olha aí os sentimentos, tristeza, alegria, que você viu no filme. Fome, nojo, raiva, calor, sede. Quem é que não sente calor, né? Mas você vai explicar o calor como? Ele depende de algum corpo para manifestar esse calor. Quando a gente sente sede, a gente bebe água para matar a sede, né? Mas a sede mesmo em si é um substantivo abstrato. Da mesma forma, a alegria, a tristeza. Entenda bem, quando eu falo assim, fulano é alegre, aí eu estou dizendo uma qualidade de fulano. Mas se eu quero nomear a alegria, por exemplo, ele sente alegria. Aí já é um substantivo abstrato, porque depende de alguém para se manifestar. Substantivo abstrato também nomeia ações e noções. E aí é importante você não confundir com o verbo, que o verbo também nomeia ações, né? São as ações em si. Mas quando a gente dá nome, por exemplo, quando eu falo fulano gosta de correr, aí correr é o verbo. Mas se eu vou participar de uma corrida, aí já é o nome da coisa que eu vou participar. Tá entendendo? Aí é um substantivo abstrato, porque ninguém pega uma corrida, não é verdade? A gente corre, aí é verbo. Mas participar de uma corrida é o nome de um evento, aí são ações. Da mesma forma, cor, espessura, viagem, aniversário. Eu participei de uma viagem. Tá vendo como é que é um substantivo? Cor
Quem é que consegue pegar a cor, né? Ela precisa de uma certa luminosidade, de um corpo para aparecer. Então, isso é um substantivo abstrato. Noções de cor. Também nomeiam qualidades. E aí, eu queria que você entendesse diferente dos adjetivos. Adjetivos são características que a gente dá ao substantivo. Mas quando a gente dá um nome a essa qualidade, a esse adjetivo, aí ele já se torna um substantivo abstrato, como a beleza, a amizade, a feiura, a ansiedade, a honestidade. Repare que a feiura, por exemplo, se eu digo assim, fulano é feio, aí eu estou dizendo uma qualidade. Mas se ele possui feiura, já é um substantivo. Está entendendo a diferença? O nome das coisas sempre é substantivo. Neste caso, a gente está trabalhando o substantivo abstrato. Também eles nomeiam estados, né? Vida, pobreza, juventude, infância, ilusão. São substantivos abstratos, dependem de outros para se manifestar. Não é verdade? Então, está acompanhando comigo aí? Na ideia de hoje, substantivo concreto é aquele que tem existência independente. Ele pode nomear seres reais ou imaginários. Geralmente a gente usa o substantivo concreto para dar nome aos animais, para dar nome aos objetos, né, às coisas, ferramentas, material de escola. Esses são substantivos concretos, né, que eles existem em si mesmos. O meu chapéu, por exemplo. Chapéu é um substantivo concreto. O meu óculos, né, a minha camisa, o meu celular. Então, são substantivos concretos. Substantivos abstratos é aquele que dá nome aos seres, mas eles dependem de outros para se manifestar ou existir. Geralmente, como você viu aqui, viu também no filme, a gente nomeia sentimentos, estados, qualidades, sensações dos seres. Tá acompanhando aí? Quanta coisa sobre substantivo, né? A gente viu que ele é próprio, comum, coletivo, simples ou composto, primitivo ou derivado. Nós vimos que ele pode ser masculino, feminino, comum de dois gêneros, sobrecomum, epiceno. Nós vimos que ele pode estar no singular ou no plural. E hoje a gente percebeu ainda que ele pode ser concreto ou abstrato. Quanta coisa, hein? E você pensou que não ia tão longe. A gente conversando sobre classe de palavras e assistindo esses filmes e cantando essas canções, vamos guardar tudo para exercitar e aprofundar o nosso conhecimento. Tá comigo? Continua comigo aí, ainda tem mais coisas para conversar. Até o próximo encontro. Tchau!